querido aluno do canal! Tudo bem com você, meu bem? E aí, vamos para mais uma aulinha de física maravilhosa? Não saia daí que eu tenho a surpresinha para você no final, ok? Vamos lá, meu querido! Eu sou a professora Elaine Leal, professora de física aqui no Ser Exatas, e hoje você continuará vendo as questões do Enem de dinâmica parte 1, ok? Vamos lá? Vamos para a nossa pirâmide do saber de hoje. O que você verá hoje, meu querido? Questões do Enem de 2005, de 2009, de 2011, de 2012 e de 2013. Até o final desta aula, você vai saber resolver questões do Enem de 2005 até 2013. Estude em casa com Ser Exatas. Primeira questão do Enem é uma questão do Enem de 2005. Observe o fenômeno indicado na tirinha ao lado. A força que atua sobre o peso e produz o deslocamento vertical da garrafa é a força. Que tipo de força é? Ele deu aí a figurinha para você. Ó. E ele diz, que tipo de força é? Que é a força que atua sobre o peso e produz o deslocamento da garrafa. É a força de inércia, é a força gravitacional, de empuxo, centrípeta ou elástica. Qual dessas forças aí que atua sobre o peso e produz o deslocamento da garrafa? Repare, se você olhar para a garrafa tem um fio, não tem? Toda vez que tiver um fio, eu tenho uma tração. Então, para baixo aqui, eu tenho uma tração. Ué, professora, mas aí a gente não tem tração, né? Nessa questão, a gente não tem tração. E agora? E agora, meu querido, a tração aí é igual à força resultante centrípeta. Qual é a opção aí que tem força centrípeta? Né? A letra D? Então, vou marcar a letra D e vou para a galera. Essa é uma das questões aí, ó, mamatas do Enem, para você fechar a prova do Enem. Essa aí é que o Enem tá dizendo, ó, pelo amor de Deus, no zero, no zero, no zero, no zero. Pelo amor de Deus, no zero, no zero. É essa aí, meu querido. Essa daí é fácil demais, né não? Diga aí, vamos para a próxima aí, vamos lá. Uma questão do Enem aí de 2009, ó. O Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõe de trens-balas. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará 403 quilômetros entre a Central do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista, em 1 hora e 25 minutos. Disponível aí no Globo, ok? Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentados na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0,1 g, onde g é a aceleração da gravidade, considerada igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e que a velocidade do trem se mantenha constante em todo o percurso. Seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura mínimo de aproximadamente, letra A, 80 metros, letra B, 430 metros, letra C, 800 metros, letra D, 1.600 metros, ou letra E, 6.400 metros. Qual dessas é a minha resposta? Professora, essa questão é grande demais. Quando eu estou no final, eu não sei mais o início. Porque quando eu cheguei no final, eu não lembro mais a questão do início. O que ele está dizendo aí no início. Meu querido, é se acalmar, resolver a questão devagarinho, marcando aí, certo? Como eu marquei agora, tá vendo que eu boto aí tudo coloridinho para você? Isso aí é tática, meu querido. É para você ficar ligado, certo? Onde você tem que ficar ligado, ok? É bem facinho a questão. É só você ter calma, entendeu? E tirar os dados e resolver a questão com delicadeza, certo? Como se você estivesse passando uma pena assim no corpo, bem devagarinho, certo? Vamos lá, meu querido, devagarinho que é o bom, não é não? Então vamos lá, resolver a questão bem devagarinho para você entender, certo? Então, primeira coisa, ele fala aí do trem-bala, olha o trem-bala aí que eu fiz para você, uma coisa linda esse trem-bala aí, certo? Então, primeira coisa que eu tenho que ver aqui no trem-bala, ele tem aqui, ó, ele vai ter aqui uma força centrípeta, né? Então, ele vai ter uma força aí, ó, o trem vai ter uma força aí botando ele pro centro, ok? Então, a gente tem uma força centrípeta.
E aqui a gente tem também uma aceleração centrípeta, não é isso? Você tem uma força centrípeta e tem uma aceleração centrípeta para cá também, ok? A aceleração centrípeta vai ser igual à aceleração lateral que o trem ficará sujeito, ok? Então a gente tem a aceleração, ele diz aqui, ó, considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0,1 G, né? Então a aceleração, IG é a aceleração da gravidade, que ele diz que é 10 metros por segundo ao quadrado, não é isso? Então eu tenho 0,1 G, que é a aceleração centrípeta, que a gente viu que a aceleração centrípeta é igual a aceleração lateral, ok? 0,1 G, e essa aceleração lateral é quanto? 0,1 G, ok? Onde G é a aceleração da gravidade. Quando é que vale G? 10, não é isso? 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então vai ficar 0,1 vezes 10. Quanto é que é 0,1 vezes 10? Não é 1? Então fica 1 metro por segundo ao quadrado. Então a aceleração centrípeta é 1 metro por segundo ao quadrado. Seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura mínima de aproximadamente quanto? Como é que eu faço para achar esse raio, professora? Eu sei que a aceleração centrípeta é igual à velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ok? A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, certo? E essa velocidade, professora? Essa velocidade, que eu não sei quem é, hein? E agora, essa velocidade? O que ele me diz? Ele me diz, meu querido, que a velocidade é distância sobre tempo. Eu sei que velocidade é distância sobre tempo, ok? Pelo movimento retilíneo, eu sei que velocidade é distância sobre tempo. Quem é a distância e quem é o tempo? Ele diz que a viagem ligará 403 quilômetros, não é isso? Então a distância é 403 minutos, em 1 hora e 25 minutos, certo? E toda vez que bota o I, você vai ver aqui, ó, 403 vezes 1000 metros, para transformar em metros. E 1 hora e 25 minutos, 1 hora é 3.600 segundos, mais 25 minutos e 25 minutos. Então, vai ser 25 vezes 60, ok? Para transformar em horas, ok? 25 vezes 60, para transformar em horas. Então, a velocidade é quem? É 403 mais 3 zeros, ok? Metros. E 3.600 segundos vezes 25 vezes 60, que dá 1.500 segundos, ok? Então, agora eu vou somar. Velocidade é igual a 403 mais 3 zeros, ok? Metros. 3.600 mais 1.500 dá 5.100 segundos. Agora eu vou cortar esse zero com esse, e vou dividir, ok? Dividindo aí, dá aproximadamente 79 metros por segundo, ok? A velocidade. Então, eu vou substituir lá, certo? A aceleração centrípeta é quem? Não é velocidade ao quadrado sobre R? Então, eu vou colocar velocidade ao quadrado sobre R. Quem é a velocidade, né? 79. E o raio que eu quero achar. Eu vou pegar esse raio e passar para cá, ok? Vou pegar essa aceleração centrípeta e vou passar para cá, para ficar mais fácil. Então, vai ficar raio é igual a velocidade ao quadrado dividido pela aceleração centrípeta, ok? Quem é a velocidade que eu acabei de achar? 79. Quem é a aceleração centrípeta? 1. Então, vai ficar assim, ó, o raio, aproximadamente 79 ao quadrado, aproximadamente 80 ao quadrado, né? 80 ao quadrado dividido por 1. 80 é quanto? É 6.400 metros. Dividido por 1, 6.400. Então, o raio é 6.400 metros. Aproximadamente 6.400 metros. Ok? Eu aproximei aí de 79 para 80, para ficar mais fácil o cálculo. E aí, deu aproximadamente 6.400 metros. Entendeu direitinho? Espero que sim. Questãozinha aí, ó, simples. Ok? É só ficar ligado aí, prestar atenção e fazer as coisas devagar. Ok? Devagar a gente chega ao longe. Vamos para a próxima aí, uma questão de Enem de 2011. Partículas suspensas em um fluido apresentam contínua movimentação aleatória, chamado movimento browniano, causado pelos choques das partículas que compõem o fluido. A ideia de um inventor era construir uma série de palhetas montadas sobre um eixo, que seria postas em movimento pela agitação das partículas ao seu redor.
Como o movimento ocorria igualmente em ambos os sentidos de rotação, o cientista concebeu um segundo elemento, um dente de engrenagem assimétrico. Assim, em escala muito pequena, este tipo de motor poderia executar trabalho, por exemplo, puxando um pequeno peso para cima. O esquema que já foi testado é mostrado a seguir. Então, a gente tem esse esquema aqui, ok? Aí ele diz, o movimento browniano é causado pelo choque das partículas que compõem o fluido. Então, a gente tem aqui um fluido, ok? Vou desenhar aqui para você, a gente tem aqui um fluido, certo? E aqui a gente tem as partículas. E as partículas, elas vão se chocando, vão ter esse movimento browniano aí, certo? Os choques aí, ó. E ela tem várias direções, ok? E essas direções vai chocar uns com os outros aí nessas várias direções, ok? As partículas vão se chocar umas com as outras aí. Então, a gente tem, aí ele construiu, certo? Construiu uma série de palhetas, essas palhetas que eu acabei de montar, e ele montou sobre o eixo que seria postas em movimento pela agitação das partículas ao seu redor, ok? Então, ele pegou essa paleta e botou aí, ó, certo? Dentro aí do fluido, ok? E começou a girar aí essas partículas, ok? Então, a gente tem aqui a palheta, ok? Essa palheta aqui, ela vai girar, vai ter, as partículas vão se ligar aí nessa palheta, né? Essa palheta aí vai girar. Então, a gente tem aí um impulso imprimido, ok? E aqui a gente tem o peso. Nesse peso aqui, ele é muito pequeno, ok? Essas palhetas, elas têm que estar em uma escala capaz de detectar esse movimento imprimido, ok? Esse movimento imprimido aí pelas partículas. E esse peso aí, ele oscilaria. Então, ele criou esse motor aqui, ó, ligado a esse eixo, certo? Ligado às palhetas e ligado aí à engrenagem, ok? A explicação para a necessidade do uso da engrenagem com trava é, letra A, o travamento do motor para que ele não se solte aleatoriamente. Letra B, a seleção da velocidade controlada pela pressão nos dentes da engrenagem. Letra C, o controle do sentido da velocidade tangencial, permitindo inclusive uma fácil leitura do seu valor. Letra D, a determinação do movimento devido ao caráter aleatório, cuja tendência é o equilíbrio. Letra E, a escolha do ângulo a ser girado, sendo possível, inclusive, medi-lo pelo número de dentes da engrenagem. Na letra A, o travamento do motor para que ele não solte aleatoriamente. Se o peso não trava, ele não vai oscilar, ok? Então, essa questão aí é falsa. Na letra B, a seleção da velocidade controlada pela pressão dos dentes da engrenagem. Seleção da velocidade, não, meu querido, tem nada a ver, o movimento é aleatório. Então, não tem como selecionar a velocidade, certo? Essa questão aí é falsa. Na letra B, o controle do sentido da velocidade tangencial, permitindo, inclusive, uma fácil leitura do seu valor. Não tem como medir a velocidade tangencial nesse caso, né? Porque o movimento é medido de forma completamente aleatória. Então, essa questão também é falsa. Letra D, a determinação do movimento devido ao caráter aleatório, cuja tendência é equilíbrio. A trava faz com que o movimento seja no sentido que eu quero, ok? A trava ela vai fazer com que o movimento esteja no sentido que eu quero. Então, a determinação do movimento devido ao caráter aleatório, cuja tendência é o equilíbrio. É bem por aí. Essa é a minha resposta. Na letra D, a escolha do ângulo a ser girado, sendo possível, inclusive, medi-lo pelo número de dentes da engrenagem. Não tem nada a ver com ângulo, certo? Aí não tem nada a ver com ângulo. A minha resposta aí é a letra D, ok? Entendeu direitinho? Espero que sim. Vamos para a próxima, né? Nós temos aí agora uma questão do Enem de 2012. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado.
liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. As representações esquemáticas da força de atrito FAT entre os pneus e a pista, em função da pressão P aplicada no pedal de freio para carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são: letra A, este gráfico; letra B, este gráfico; letra C, este gráfico; letra D, este gráfico; letra E, este gráfico. Qual desses gráficos aí representa a pressão aplicada no freio para os carros sem ABS e com ABS? Primeiramente, nós temos os freios ABS, não é isso? Ele está dizendo aqui que os freios ABS funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freio é acionado, não é isso? Para os carros sem ABS e com ABS, os carros sem ABS, a gente tem aqui, eu vou olhar cada gráfico. Aqui a gente tem a força de atrito máximo, não é isso? A gente tem a força de atrito aí pelo peso. Neste ponto aí a gente tem a força de atrito máximo. Aqui, neste ponto aqui, a força é proporcional, é diretamente proporcional ao tempo dinâmico, ok? Então, não pode ser esse, certo? Porque o freio sem ABS, ele diz que vai travar, ok? As rodas travam, vai travar. Então, ele vai chegar a um ponto máximo e depois ele vai diminuir a sua velocidade. Se ele chegar ao ponto máximo e depois diminuir a velocidade, não pode ser esse. Não pode ser esse e não pode ser esse. Ou entra a letra A ou entra a letra E, ok? Então, vamos continuar. Com a ABS, a gente vai ter um ponto máximo, ok? A força vai ser diretamente proporcional ao tempo máximo, ok? O pneu, ele vai destravar e aí vai diminuir a força de atrito, ok? Pisando no freio, ele é acionado e acontece todo o processo novamente, certo? Se eu pisar no freio, o pneu trava, diminui a força de atrito, aumenta novamente, diminui a força de atrito, aumenta novamente, ok? Então, não pode ser a letra E, só pode ser a letra A, ok? Entendeu direitinho? Essa é a minha resposta aí. Vamos para a próxima aí. Uma questão Enem de 2012. O mecanismo que permite articular uma porta de um móvel ou de acesso é a dobradiça. Normalmente, são necessárias 2 ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade. No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta está representado em letra A, nesta; letra B, nesta porta; letra C, nesta porta; letra D, nesta porta; ou letra E, nessa porta. Qual dessas é a minha resposta, meu querido? Primeiramente, a gente tem uma porta aqui, certo? E aqui a gente tem as dobradiças. Então, nessa dobradiça aqui, a gente tem o peso para baixo. Para cá, a gente tem a normal, certo? Então, ele tende a puxar a dobradiça de cima para fora, né, da parede, ok? De cima para fora da parede. Então, não pode ser essa, certo? Não pode ser essa, não pode ser essa e não pode ser essa. Então, já achei a minha resposta. A minha resposta é a letra D. Mas, como é que eu estou explicando para você, vou fazer a próxima. Para baixo a gente tem o peso, ok? E neste caso aqui a gente vai ter a normal assim, ó, certo? A tendência, neste caso da normal, é empurrar o portão para fora da parede, ok? Por isso que a minha resposta aí é a letra D, certo? Entendeu direitinho? Vamos para a próxima aí. Uma questão do Enem agora de 2013. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força
de atrito mencionado no texto. Letra A, perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento. Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento. Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. Horizontal e no mesmo sentido do movimento. Ou vertical e no sentido para cima. Qual dessas é a minha resposta, meu querido? Vamos lá. Cuidado, sempre cuidado. Os alunos tendem a responder que a força de atrito é contrária ao movimento do corpo. Ué, professora, mas não é isso não. Eu pensei que a força de atrito fosse contrária. E não é não, é. Meu querido, agora eu buguei, professora. Agora eu buguei. Não é possível. Não é não, pensei que a força de atrito era contrária ao movimento do corpo. Meu querido, a força de atrito é contrária à tendência de movimento relativo entre os corpos que estão em contato. Ok? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um plano inclinado, e aqui eu tenho um bloco, a tendência do bloco ela é ir para baixo, não é isso? Então, a força de atrito é contrária à tendência do movimento, ok? Se eu tenho uma moça andando, a tendência dela é o quê? É ir para frente, não é isso? Então, a força de atrito é contrária à tendência de movimento dela. Entendeu direitinho? Então, a minha resposta aí é a letra C. Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. Ok? Entendeu direitinho? Espero que sim. Vamos para a próxima aí. Outra questão do Enem de 2013. Ó. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo depois, a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o movimento de queda? Letra A, esse gráfico. Letra B, é esse gráfico. Letra C, é esse gráfico. Letra D, é esse gráfico. Ou letra E, é esse gráfico. Qual desses gráficos aí representa a força resultante que atua sobre o paraquedista durante o movimento da queda? Vamos analisar, vamos lá. Primeiro aqui eu tenho um avião, certo? E esse avião aqui, ele diz que um dia de vento, ao saltar de um avião, o paraquedista saltou do avião, tá vendo o paraquedistazinho lá saltando do avião? Ao saltar do avião, o paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante que o paraquedas é aberto, instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Vamos desenhar, né? Então, eu tenho aqui o paraquedista. Aqui, ele está aqui com a velocidade inicial. Ele vai cair. A velocidade inicial dele é 0, certo? Ele vai aí descer do avião. No instante que ele desce, a gente tem aqui o peso para baixo, certo? E a gente tem a força resultante aí também para baixo, ok? Ele está descendo ainda mais. A gente tem o peso para baixo, ok? Para cima, a gente vai ter a força resultante do ar, ok? A força de reação do ar, que eu vou chamar força de reação do ar 1, ok? E essa força de reação do ar, a força resultante do ar, é igual à força de atrito, que é também chamada de força de arrasto, certo? Para baixo aí, eu vou ter a velocidade, E essa velocidade, ela é diretamente proporcional à força resultante do ar, ok? Aí, e para baixo também, a gente vai ter aí a força resultante, certo? A força resultante que vai ser menor do que aquela força resultante ali inicial, certo? Aí ele tá caindo mais ainda. Se ele tá caindo mais ainda, aí eu vou ter o quê? Para baixo eu tenho peso, para cima eu tenho a força resultante do ar, né? 2, que é igual a força de atrito, né? 2, que é igual a força de arrasto 2. A gente tem aqui a velocidade é maior do que a velocidade anterior, ok? Ela vai aumentar. E o peso vai ser igual à força resultante do ar 2, ok? O peso é igual à força resultante do ar 2. A força resultante aí, então, vai ser 0, não é isso? Porque o peso é igual à força resultante do ar 2, então a força resultante é 0. Aqui vale, então, a primeira lei de Newton, que diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Não, aqui vale a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton diz
que todo corpo que está parado, continua parado, ou todo corpo que está em movimento, continua em movimento retilíneo uniforme, até que venha algo que o pare, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Ele continua descendo, certo? Continua descendo sem abrir ainda o paraquedas. Para baixo eu tenho peso, para cima eu vou ter a força resultante do ar 3, ok? E a gente tem a velocidade. A velocidade, ela que permanece constante aí, a mesma que estava anteriormente. O peso vai ser igual à força resultante do ar 3, ok? Então, a força resultante vai ser igual a 0 e vai valer também a primeira lei de Newton aí. Aí ele abre o paraquedas. No momento em que ele abre o paraquedas, a gente tem aqui o peso para baixo. Para cima, a gente tem a força resultante do ar. Repare que a força resultante do ar 4 é maior do que o peso, ok? Por causa do paraquedas. E a velocidade, ela vai diminuir. Vai diminuir com... diminuir assim, do que ela estava antes, né? A velocidade começa a diminuir, ok? E a força resultante vai ser contrária aí, vai ser para cima agora, ok? A força resultante vai ser para cima agora por causa do paraquedas, ok? Aí ele continua descendo aí com o paraquedas. Tem o peso para baixo, a força resultante do ar 5, ok? Que se iguala ao peso. E para baixo, menor ainda, a gente tem a velocidade. A velocidade continua diminuindo. E o peso vai ser igual à força resultante do ar 5. Aqui, até que os dois se igualam, certo? A força resultante vai ser igual a 0. Então, a força de atrito é igual a menos K vezes a velocidade. Menos uma constante vezes a velocidade, ok? Quanto maior a força de atrito, maior essa velocidade, certo? Então, esse K aí é uma constante. Vai depender da geometria do objeto que está em queda, ok? Então, a gente vai fazer vai fazer aqui, vai botar aqui a nossa seta. Ele está caindo, né? Então, para baixo aqui eu vou dizer que o sistema é positivo e para cima eu vou dizer que o sistema é negativo. Então, neste ponto aqui, ó, olha para o primeiro gráfico aí. Neste ponto aí do primeiro gráfico, a gente tem a força resultante, certo? A força resultante, ela diminui até que a pessoa abre o paraquedas, certo? Quando ela abre o paraquedas, então a força resultante vai diminuir, certo? Até que ela abra o paraquedas, não é isso? Então, não pode ser essa, certo? Não pode ser essa, porque a força resultante vai diminuir até que ela abra o paraquedas. Aqui, ó, a força resultante, ela vai mudar de sentido. A força resultante muda de sentido, olha lá quando ele abre o paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, a força resultante, ela muda de sentido. Tava para baixo e vai para cima, não é isso? Então, se a força resultante muda de sentido, então a força resultante aqui vai ser igual a 0. Até que ela chega à força resultante. Ela muda de sentido e depois ela zera. Por quê? Porque o peso vai ser igual à força resultante do ar 5, certo? E a força resultante vai zerar aí, certo? Então, a gente vai ter um movimento retilíneo uniforme, certo? Então, essa é a minha resposta. A resposta é a letra B. Entendeu direitinho aí, meu querido? Espero que sim. Gostaram da aula? Não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele likezinho aí para a professora, ok? E compartilhar com os amigos.